Bom dia, meus amigos. Bom dia a todos. Estamos iniciando mais uma transmissão pelo canal da ISCOM Recife, com o objetivo de desejar a vocês um bom dia, um dia muito feliz. E o dia feliz é aquele dia que a gente tem uma visão espiritual, né? Dia que temos realizações espirituais, que podemos entender a nossa natureza transcendental. Esse dia é um dia muito feliz, né? E dias que a gente simplesmente se apega mais à identificação material, à dualidade de felicidade e sofrimento, não se tornam dias tão felizes, né? Então, para que a gente realmente tenha esse dia maravilhoso, feliz, tranquilo, em paz, consciente, com uma visão totalmente espiritual, podemos pegar uma carona nas palavras de Krishna, que ele nos deixou como o seu livro Bhagavad Gita. Essas palavras de iluminação, elas vão nos dar a força completa para que a gente possa superar todos os obstáculos criados pela energia material. A energia material está aí para nos testar. A toda hora ela coloca uma série de obstáculos, uma série de impedimentos para que nossa consciência fique presa à identificação material. Mas se a gente tem a luz do conhecimento do Bhagavad Gita, a luz do Senhor Krishna, a luz do conhecimento transcendental, então não haverá escuridão na nossa vida. Aí poderemos desfrutar livremente de nossa existência transcendental. Gente, então, nós estamos no capítulo 16. É um capítulo muito interessante, porque Krishna tinha acabado o capítulo 15 descrevendo a árvore do conhecimento material. Aliás, a árvore da vida material. Essa árvore da vida material é a árvore em que a gente está vivendo nela. E nessa árvore tem vários frutos, e os frutos têm muitos sabores. Agora, esse Krishna, nesse capítulo agora, o capítulo 16, ele descreve os frutos da árvore da vida material em dois tipos, né? O tipo chamado conhecimento divino e o tipo chamado conhecimento demoníaco. São as naturezas divinas e demoníacas. A gente vai começar esse capítulo. Se você comer um fruto, vai ter um resultado. Se comer outro fruto, vai ter outro resultado. E é isso aí que Krishna vai descrever nesse capítulo. Os diferentes frutos da árvore do conhecimento material divididos em duas categorias de qualidades. Qualidades divinas e demoníacas. E aí, com o conhecimento daquilo que pode nos ajudar e daquilo que pode nos prejudicar nessa árvore da vida material, poderemos transpô-la, ou seja, poderemos cortá-la, ou seja, nos livrar de nosso aprisionamento material. Por isso, vamos aqui continuar e vamos transmitir, ler esse verso maravilhoso do Bhagavad Gita. São 3 versos e tem um significado enorme. São 5 páginas de significados de Srila Prabhupada. Por isso, a gente vai dividir esse verso, a gente vai ler em 3 ou 4 dias. Hoje é a parte 1, ok? Hare Krishna, então vamos começar. Começando o sânscrito. Krishna começa falando: Shri Bhagavan Vacha Abhayam Sattva Sanshudi Gyana Yoga Vyavastiti Dhanam Damas Chayas Tajagyascha Swadhyayayas Tapa Ajnavam Ahimsa Satyam Akrodas Tyaga Shanti Apaishunam Daya Bhuteshu Alolutuam Madhavam Ri Achapalam Tejo Kshama
driti shoucham adroho nati manita bhavanti sampadam daivim abhijatasya bharata. Sânscrito também, 3 versos, é bem grande, né? Agora vem a tradução, também é grande. A suprema personalidade de Deus disse: destemor, purificação da própria existência, cultivo de conhecimento espiritual, caridade, autocontrole, execução de sacrifício, estudo dos Vedas, austeridade, simplicidade, não violência, veracidade, estar livre da ira, renúncia, tranquilidade, aversão a encontrar defeitos, compaixão com todas as entidades vivas, estar livre da cobiça, gentileza, modéstia, firme determinação, vigor, clemência, fortaleza, limpeza, e estar livre da inveja e da paixão pela honra. Estas qualidades transcendentais, ó filho de Bharata, existem nos homens piedosos, dotados de natureza divina. Então, a gente tem que se esforçar para que a nossa natureza seja divina, para a gente poder se livrar da ilusão, né? E Krishna coloca aqui, então cultive esses frutos, cultive essas qualidades, né, que Krishna descreveu aqui. Agora Prabhupada vai descrever cada uma delas detalhadamente. O que é cada uma dessas qualidades, né, com a interpretação dos acharyas de nossa sucessão discipular. Significado. No começo do 15º capítulo, foi explicado a figueira de Bengala deste mundo material. As raízes extras provenientes dela foram comparadas às atividades das entidades vivas. Algumas auspiciosas, outras inauspiciosas. No 9º capítulo também foram explicados os devas, os piedosos, e os asuras, os impiedosos ou demoníacos, ou demônios. E conforme os rituais védicos, as atividades no mundo qualitativo, no modo qualitativo da bondade, são consideradas propícias ao progresso no caminho da liberação. E tais atividades são conhecidas como Daivi Prakriti, transcendentais por natureza. Aqueles que estão situados na natureza transcendental progridem no caminho da liberação. Por outro lado, aqueles que agem nos modos da paixão e da ignorância, não há possibilidade de liberação. Terão de permanecer neste mundo material como seres humanos ou serão admitidos entre as espécies animais ou até mesmo entre as formas de vida inferior. Neste 16º capítulo, o Senhor explica a natureza transcendental e as qualidades a ela inerentes e a natureza demoníaca e suas características. Ele também explica as vantagens e desvantagens dessas qualidades. Então aqui Prabhupada já faz um resumozinho de como vai ser esse capítulo, né? Ele explica o que Krishna tinha explicado anteriormente, no capítulo 15, no capítulo 9, descrevendo as diferentes tipos de entidades vivas que se aproximam da divindade suprema, né, ou que rejeitam a divindade suprema, como piedosas e impiedosas. E nesse capítulo, Krishna vai, Prabhupada está falando que ele vai explicar, né, nesse 16º capítulo, o Senhor explica a natureza transcendental e as qualidades a ela inerentes, e a natureza demoníaca e suas características. Então ele deixa bem claro
bem claro, desculpem, ele deixa bem claro quais são os limites da natureza divina e natureza demoníaca, para que não haja dúvida, né? Para que a gente não pense que alguma coisa demoníaca é divina, né? Porque às vezes as pessoas pensam isso, né? Às vezes as pessoas pensam que apego ao corpo material é divino, né? Muitas vezes eu vejo as pessoas dizendo isso, né? Então, isso é cultivo da beleza física, da vaidade, acham isso como algo divino, mas não é divino. O Krishna vai explicar direitinho o que é divino e o que é demoníaco. A palavra abhijatasya, agora a Prabhupada vai explicar palavra por palavra, quando usada em referência a alguém nascido das qualidades transcendentais ou das tendências piedosas, é muito significativa. Então, a abhijatasya está sendo usada em referência àquelas pessoas, né, que nascem com a natureza divina. Gerar uma criança numa atmosfera piedosa é conhecida nas escrituras védicas como Garbhadana Sanskara. Se os pais querem um filho possuidor de qualidades piedosas, devem seguir os 10 princípios recomendados para o ser humano envolvido com a vida social. No Bhagavad Gita, tivemos também a oportunidade de estudar que a vida sexual serve para gerar um bom filho. É o próprio Krishna. Então, Krishna tinha falado isso, né? Que eu sou o sexo, eu sou o sexo que é praticado para gerar bons filhos, né? A vida sexual não é condenada, contanto que se use o processo em consciência de Krishna. Aqueles que estão em consciência de Krishna devem, pelo menos, evitar gerar filhos como gatos e cachorros, mas devem gerá-los para que nasçam e se tornem conscientes de Krishna. A criança que nasce de um pai e de uma mãe absortos em consciência de Krishna deve ter essa prerrogativa. Então, abhijatasya é aquele que nasce com as qualidades divinas. Aí Prabhupada traz aqui que para você nascer com as qualidades divinas, começa a partir de seus pais. Seus pais têm que desejar que você tenha qualidades divinas. Aí vai ser atraído a uma entidade viva com qualidade divina para nascer, né? Para nascer. Então, essas qualidades a pessoa já adquire de nascimento. Porém, né, em Kali Yuga, a coisa é um pouco complicada, que quase ninguém tem essas qualidades de nascimento. A partir do movimento de Chaitanya, de a reforma espiritual, aí pode vir gerações de filhos de devotos com as qualidades divinas, que já nasçam com as qualidades divinas. Mas aqui a gente tem que cultivar, certo? Tem que cultivar, e também não significa que se você não nasceu, você nunca vai ter, né? Não, você pode cultivar. A instituição social conhecida como Varnashama Dharma, que divide a sociedade em 4 categorias de vida social e 4 categorias ocupacionais ou castas, não se destina a dividir a sociedade humana conforme o nascimento. Então, aqui o Prabhupada está falando aqui, que não é por causa do nascimento que a abhijatasya, que você um tipo de nascimento numa determinada família, que você vai garantir que você tem um status social. Você vai ter que desenvolver isso durante sua vida. É apenas uma oportunidade. Tais divisões são em função das qualidades educacionais. Elas visam manter a sociedade num estado de paz e prosperidade. As qualidades mencionadas nesta passagem são explicadas como propriedades
transcendentais que servem para fazer alguém progredir em compreensão espiritual, de modo que se liberte do mundo material. Então, essas qualidades ajudam, não são os bons ventos. Né? Claro, você vai ter sempre que cantar o Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, ler o Bhagavad Gita, ler o Srimad Bhagavatam, se associar com os devotos, fazer Sankirtana. Agora, essas qualidades ajudam, né? Então, se você tem uma vida espiritual, mas que você cultiva a ira, cultiva a inveja, cultiva a cobiça, né? Então, o Dharanadatta me lembrou sempre, na aula que ele deu no Mayapu TV, me lembrou daquele passatempo do noivo que queria, com a noiva, né, ir para o casamento junto com toda a comitiva, e pegou um barco, né, e entrou no barco, e o barqueiro começou a remar a noite inteira e não chegou. Né? Não chegou por quê? Porque o barco estava amarrado. Ele esqueceu de tirar a âncora. Então aqui Krishna está mostrando as qualidades que nós temos que desamarrar para que a gente possa progredir na nossa vida espiritual. Né? A gente tem que cultivar certas qualidades e tirar certas qualidades para que a gente possa, o nosso barco da consciência de Krishna possa navegar. Né? Senão a gente vai ficar ancorado. Não adianta você remar, não adianta você ficar cantando Hare Krishna, se você não cultiva tirar as suas qualidades, as qualidades ruins e pegar os bons ventos das qualidades boas. Na instituição Varnashama, o sannyasi ou o indivíduo na ordem de vida renunciada é considerado o líder ou mestre espiritual de todos os estados e ordens sociais. O Brahmana é considerado o mestre espiritual das 3 outras seções da sociedade, e os Kshatriyas ou Vaishyas e os Shudras. Mas o sannyasi, que está no topo da instituição, também é tido como mestre espiritual dos Brahmanas. O sannyasi deve ter como primeira qualificação o destemor, porque deve ficar sozinho, sem nenhum apoio ou garantia de apoio. O sannyasi simplesmente tem de depender da misericórdia da Suprema Personalidade de Deus. Se alguém quer saber, depois que eu romper minhas relações, quem me protegerá, ele não deve aceitar a ordem de vida renunciada. Ele deve ter plena convicção de que Krishna, a Suprema Personalidade de Deus, em seu aspecto localizado, o Paramatma, está sempre situado no seu íntimo, que ele está se vendo todo e sempre, e tudo e sempre sabe o que pretende fazer. Que está sempre situado no seu íntimo, que ele está vendo tudo e sabe sempre o que se pretende fazer. Deve-se então ter a firme convicção de que Krishna, como Paramatma, tomará conta da alma que se rende a ele. Jamais estarei sozinho, ele deve pensar. Mesmo que eu viva nas regiões mais escuras da floresta, estarei acompanhado de Krishna, e ele dará toda a proteção. Esta convicção chama-se Abhaya, destemor. Quem está na ordem de vida renunciada precisa desse estado de espírito. Então, aqui, Prabhupada dá uma fechada, né, nessa parte aqui, desse parágrafo do significado, falando sobre a vida de renúncia. Né? Então, um sannyasi que está preocupado em como ele vai se manter, ele não deve tomar sannyasi. Né? Ou um devoto que está preocupado, quem vai me manter, né? Ou pensar, eu vou tomar sannyasi porque as pessoas vão me dar caridade, vão me manter, vão cuidar de mim. Não, isso não é
o pensamento de um sannyasi, né? Eu vou tomar sannyasi porque a vida, eu vou viajar, vão pagar minha passagem, vão pagar minha prachada, onde eu chegar as pessoas vão me dar um local para ficar. Quem pensa em tomar sannyasi com essa mentalidade, não tome sannyasi, não. Por favor, permaneça na vida familiar, cantando Hare Krishna. Né? O sannyasi ele tem que depender unicamente de Krishna. Né? Ele deve ter plena convicção que Krishna está no seu coração. Jai, Hare Krishna, vamos parar por aqui. Vemos que tem 2 pessoas que assistiram aqui. Vamos dar o nosso bom dia aqui no chat. Né? Então, é o Jai Nityananda, Hare Krishna, bom dia, Jai Nityananda. E aqui temos também a Vrajadasa. Bom dia, Vrajadasa. Vrajadasa, Hare Krishna. Hoje, senhores e senhoras, é o dia de Shrivasa Pandita. Shrivasa Pandita, do Panchatattva, ok? Então, existe o seu Chaitanya, que é o Bhaktavatara, existe o seu Nityananda, que é a encarnação, que é a encarnação da devoção, né? Existe o seu Adwaita, que é a personificação das encarnações de Krishna, que é Sadashiva, né? Existe Gadadhara, que é a energia Ladini de Krishna, e existe Srivatsa, que é o devoto puro. Srivatsa é o devoto puro e ele representa todos os grandes devotos e devotos puros. Então hoje é o dia do aparecimento dele, mas no calendário não está recomendando jejum não, tá? Hare Krishna, segunda-feira sim, é Ekadasi, segunda-feira é jejum. Jai, Hare Krishna, vamos cantar o Mahamantra, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, e assim continuar esse dia alegre, lembrando dessa instrução de Krishna. Hoje aprendemos sobre o nascimento, né? O bom nascimento, e a Baia, o destemor. Hare Krishna, vamos gravar isso na nossa cabeça. Hare Bol.